não vou encostar nele porque ele é elétrico, gente. Ele participa de tudo. Ele é presidente do CDL, da Associação Comercial de Mariana, mais participação em várias outras áreas. Mas tinha que ser o Amarildo para puxar, para participar da criação desse fórum, porque nós temos muito potencial, mas às vezes conversa só com o vizinho, não põe a mão na massa, né, Marildo? Isso aí. A ideia do fórum surgiu dessa necessidade que a gente entende que nós temos na região de diversificação econômica, né? Nós somos uma região aqui totalmente dependente da mineração e a gente sabe que a mineração, né, tem data para terminar, a gente não sabe quando, né? Tem vários momentos que falam que tempo, períodos maiores, períodos menores, e a gente não sabe qual é esse tempo. E nós podemos esperar isso chegar. A gente já sabe de municípios da região que já tem prazo curto aí de 10 anos para encerrar a mineração e não se prepararam para isso. Então esse fórum traz esse assunto à mesa, né, um assunto que já é urgente, né, que a gente já está atrasado em discutir. Então traz para a gente discutir isso com os empresários, com as grandes empresas, com o poder público e com o terceiro setor também, porque é muito importante a participação deles. Nós temos um exemplo de Mariana que passou por um momento muito difícil, de uma das principais mineradoras não podendo trabalhar por conta de um problema que ela passou. Mas isso serve também de análise, né, despertando essa situação. Ou seja, e aí? Se a mineração parar, como é que fica? Porque não circula dinheiro, não tem trabalhador, ele não recebe o seu salário e não tem o dinheiro circulando na cidade. Foi esse ponto que chamou a atenção também. Falou, opa, está aqui a realidade. O sofrimento está aqui por essa falta de emprego. O dinheiro não está circulando como deveria no local e nós não temos aquela outra fonte de renda para sustentar tudo isso. Quem estuda um pouquinho história, né, sabe que os grandes problemas, as grandes guerras, as grandes depressões, os problemas mundiais, né, que acontecem ou de escala mundial ou escala local, fazem com que as oportunidades apareçam. E nós temos que saber aproveitar isso positivamente sempre. Às vezes, normalmente, esses grandes problemas são problemas muito ruins para os locais onde eles aconteceram, mas foram a partir deles que surgiram soluções, surgiram ideias, né, e iniciativas. Então a gente tem que aprender, aconteceu, a gente não quer esquecer, né, porque não pode ser esquecido para que não aconteça novamente, mas a gente tem que aprender com os erros e seguir em frente. Então o trabalho que a gente tem que fazer hoje a gente sabe que a mineração ela tem os seus problemas, né, eles têm que ser mitigados esses problemas, as empresas trabalham para isso, a gente sabe disso, pode melhorar, sempre nós podemos melhorar, mas nós temos que aproveitar essas oportunidades para entender que em algum momento isso pode acontecer como já aconteceu. A gente não quer que aconteça, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, mas talvez seja essa diversificação a grande ação que faça com que a gente diminua esse risco. E ainda veio uma pandemia, né, que aí não ficou local, ela foi global. Não, exatamente. A pandemia mostrou, né, na nossa geração nunca imaginaríamos que ia passar com algo desse tamanho, né? E passamos, estamos aí, graças a Deus sobrevivemos e aprendemos muito, né? Ainda temos muito a aprender, mas estamos aí trabalhando para poder a gente fazer uma reviravolta nisso e mostrar que, né, o setor empresarial já passou por muitos momentos difíceis. O Brasil, particularmente, a gente ser empresário no Brasil é uma dificuldade muito grande, né? Tem que ser herói mesmo para querer fazer isso. Então, os meus colegas que fazem junto comigo nessa luta diária, né, que nós fazemos a máquina girar, né, então a gente vem trabalhando com muita dificuldade sempre, mas a gente não deixa de acreditar, né, então isso a gente gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida das pessoas, é isso que a gente entende que é importante, e a pandemia veio a mostrar como é importante nós estarmos unidos. Aí vem uma pergunta chave sobre tudo isso. Nós passamos por 2 momentos difíceis aí que nós citamos há pouco, mas existe uma predisposição maior hoje das pessoas em se unir, como acontece no fórum, para já pensar no futuro, para estar mais fortalecido, para enfrentar qualquer adversidade que vem, ou então, mesmo sem adversidade, nós somos unidos, nós vamos fazer a diferença, nós somos cidades de uma região que sabe criar oportunidades. Eu acho que nós temos pessoas de todos os tipos, né? Pessoas que gostam de trabalhar mais, né, em conjunto, pessoas que gostam de fazer as suas ações mais individualmente. O que a gente tem que fazer, que eu acho que é isso, é a ideia do fórum, é a provocação do assunto. O resultado a gente está conseguindo. Eu fiquei muito feliz com o que eu tenho ouvido das pessoas, da participação delas aqui, de como elas acham que o assunto é importante, né, como a gente precisa se unir. E esse grupo que está aqui, o grupo que estava aqui ontem, o grupo que está aqui hoje, mostra isso, mostra que eles estão preocupados, que eles entendem qual é a realidade e que nós precisamos trabalhar junto.
né? E é isso que a gente está fazendo. A gente começando uma discussão que a gente já deveria ter começado há tempo, mas aí está sempre em tempo, né? Nós estamos atrasados, então temos que correr mais, mas unidos, trazendo as posições diferentes, né? As visões de mundo diferentes para a mesa, para discutir e a gente tentar encontrar o que é melhor para nós. Nada escrito em pedra, a gente vai discutir isso. A gente espera que até o próximo fórum do ano que vem, se Deus quiser, que a gente já vai definir a data hoje, a gente tenha melhorado bastante, mas que a gente reconheça também os nossos erros, né? Reconheça que a gente precisa estar junto para ouvir um outro e aí tentar chegar em uma solução melhor, né? E apoiar um outro, né? O empresariado precisa estar mais junto para apoiar e aí crescer. E algo que eu achei uma sacada muito bacana no fórum é que o fórum não foi apenas para um grupo, ou seja, não é só poder público, não é só empresa, não é só empreendedor, não é só entidade de classe, são todos, né? Na verdade, o fórum é bem focado na iniciativa privada, né? Então, ele é um fórum para discutir a partir das nossas dores, né? Da nossa visão das questões que estão envolvidas aqui. E trazendo o poder público, a importância que ele tem de parceiro, mas que ele nos ouça um pouco mais, que ele nos chame para que a gente possa colaborar mais e não eles pensarem muito nas soluções, trazerem e depois chegarem à conclusão de que isso não era o melhor, porque a gente só fica sabendo depois que definiu. Então a gente quer participar, né, as instituições que estão aqui representadas querem participar das decisões, né, querem participar da elaboração dos planos, para que aí atenda sim a população como um todo, né? Nós também fazemos parte da população e atenda a nós também, o empresariado que gera renda, né, que faz com que a roda gire de verdade. O que você pode apontar assim, como os potenciais que nós temos na região? Né? Novas cidades participando, cidades que têm a mineração, mas que têm outros potenciais e que, pelo seu ponto de vista, são bem aproveitados ou precisam, né, de uma virada? O turismo eu acho que é indiscutível, né? Nós temos um potencial turístico absurdo, nós estamos aqui, né? Essa visão linda que nós já estamos aqui, então não precisa nem muita coisa para a gente fazer, mas a gente precisa estruturar. Nós dividimos o fórum em algumas oficinas, alguns assuntos que nós achamos que seriam os mais importantes. Nós temos um problema sério de infraestrutura na região, nós precisamos melhorar muito a nossa infraestrutura para que a gente atenda esse turista que nós queremos que ele venha para cá, né? E seja bem acolhido, né, se sinta em casa, se sinta à vontade e conheça todas as belezas que a gente tem, todo o potencial que a gente tem. Então o turismo sim, inegavelmente é muito importante para nós. Mas nós temos outras questões que a gente pode desenvolver, que a gente tem que melhorar, né? Nós temos a questão do agronegócio, né, que a gente precisa melhorar muito, por isso a Universidade de Viçosa está aqui com a gente, tem apoiado nessa discussão, levantando essas questões, tentando entender quais são os potenciais da nossa região e aí sim desenvolver mais. Nós temos já um trabalho feito, a Fundação Renova tem nos apoiado nisso e nesse trabalho de desenvolver questões e entender quais são as demandas, quais são as possíveis demandas do mercado para a gente melhorar, né? Aí nós dividimos também, e tem o desenvolvimento econômico como um todo, né? Então identificar dentro até do potencial mesmo da mineração o que a gente pode melhorar, porque você pode ter ações e serviços que vão estar atendendo hoje diretamente a mineração, mas que podem atender o Brasil, né? Os estados estão aí, a infraestrutura tem como melhorar e a gente atender outras cidades, outros estados, uma empresa que foi desenvolvida para atender uma necessidade hoje. E o turismo é a mesma coisa, né? Não precisa ser necessariamente, né, a empresa que vai desenvolver vai atender só aqui, né? Ela pode se desenvolver para outros. Então o que a gente quer é entender a nossa realidade, conhecer o nosso local e aí sim desenvolver as empresas aqui, que elas possam crescer aqui, desenvolver, atender a nossa necessidade, trazer gente de fora e também expandir para outros lugares. Você é presidente do CDL Mariana, presidente da Associação Comercial Mariana, e como que você vê a atuação, né, do comércio nessa cidade? O comércio, ele tem as suas, né, os seus problemas. A gente tem uma questão muito difícil nessas cidades históricas, porque é a questão da expansão, né, imobiliária e o custo alto, né, de aluguéis que a gente tem. Então fica difícil para o comerciante, às vezes, se manter no local onde ele está por causa dos custos todos, né? Questão de mobilidade, a gente tem que melhorar muito, mas a gente entende que o comércio é forte e ele tem como se desenvolver muito mais. E para isso a gente tem que melhorar a infraestrutura, que é o que a gente está discutindo aqui. A gente tem que melhorar o turismo, trazer mais pessoas para conhecer a nossa cidade, mas a gente tem que melhorar a nossa estrutura interna primeiro, para poder a gente se vender melhor. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço.